Olá! A educação no Brasil está longe de ser um conto de fadas. Infelizmente, enfrentamos uma série de problemas que tiram o sono de qualquer pessoa preocupada com o futuro da juventude. A desigualdade socioeconômica é um dos principais vilões dessa história. A distribuição desigual de recursos fez com que o acesso à educação de qualidade se tornasse um privilégio para poucos que conseguem pagar. As escolas públicas, em sua maioria, chegam a um cenário de abandono e negligência. A infraestrutura é precária, salas de aulas mal cuidadas, laboratórios inexistentes, bibliotecas abandonadas. A falta de condições básicas afeta diretamente o interesse do aluno pela escola. Como esperar que os estudantes sonhem alto se as paredes que os cercam estão desmoronando? Não podemos esquecer dos nossos heróis, os professores. São eles que estão na linha de frente, tentando transmitir o conhecimento em meio a tantos obstáculos. Mas a formação desses profissionais deixa muito a desejar. Além disso, a baixa remuneração e a falta de reconhecimento afastam os talentos mais brilhantes e dedicados. No entanto, o problema vai muito mais além das paredes das escolas. Se comparado a outras nações, o Brasil investe muito pouco em educação. E os recursos escassos dificultam a implementação de políticas públicas eficazes que poderiam melhorar a infraestrutura, desenvolver materiais didáticos de qualidade e valorizar os profissionais da área. Sem um investimento adequado, como podemos esperar uma educação de primeira classe? Com um milagre? Como podemos culpar os jovens por perderem a esperança quando o sistema não lhes oferece as ferramentas necessárias para sonhar? Não há solução mágica para todos esses problemas, mas uma coisa é certa: enfrentá-los exige um esforço coletivo. Hoje eu converso com uma das maiores assumidades em educação do Brasil. A história da sua vida se mistura com a história da educação. Ele é escritor e autor de mais de 100 livros. Foi presidente da Academia Brasileira de Letras, 4 vezes secretário de Estado do Rio de Janeiro e 6 anos de membro do Conselho Nacional de Educação. É com muita honra que eu recebo o professor Arnaldo Nisquier. Olá, professor Arnaldo, seja muito bem-vindo. Eu, como filha de professora, para mim é um enorme prazer poder falar com o senhor, uma das maiores assumidades em educação do Brasil. Além disso, nós temos várias coisas em comuns, como a Rede Manchete e também o seu sobrinho neto, que é meu amigo, grande amigo do coração, Vitor Nisquier. Seja muito bem-vindo, professor. Que bom, um prazer grande em estar contigo e se eu puder ser útil, eu vou ficar muito feliz. Professor Arnaldo, o senhor além de professor, é escritor, é jornalista, é filósofo, historiador, pedagogo, também foi presidente da Academia Brasileira de Letras e secretário estadual de Ciência e Tecnologia, de Educação e de Cultura do Rio de Janeiro. Ou seja, uma sumidade, como eu disse na abertura, em educação. A educação escolheu o senhor ou o senhor escolheu a educação? Olha, eu e a educação nos misturamos bastante. Então, eu sou apaixonado pela educação e o fato de ter sido secretário de Estado 4 vezes no Rio de Janeiro ajudou a aguçar esse meu sentimento de amor à educação. Assim como você tem uma dependência emocional da sua família, que cuidou de educação desde cedo, eu também fui abençoado pela minha mãe, que era uma educadora, e pela minha sogra, imagine. A minha sogra foi a minha primeira professora no Instituto de Educação. E eu, aos 5 anos, fui colocado no Jardim de Infância do Instituto de Educação, junto com a minha irmãzinha Raquel. E a minha primeira professora, imagine, depois se tornou minha sogra, a mãe da Ruth, que também é professora. E a dona Paulina era uma professora formada, de muito conceito, anos depois dela ter sido minha professora, o destino fez com que nós nos reencontrássemos no amor que eu sempre tive pela minha mulher Ruth, filha da dona Paulina,
e também professora. Então, a minha família, ela é toda lastreada no amor à pedagogia. O meu filho mais velho, Celso, é hoje reitor da Universidade Carioca e é presidente da ABMS, Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, e o Celso é um belíssimo professor. A sua filha, Giovana, que é mãe da minha bisneta, que faz anos hoje, a minha bisneta Sofia faz hoje o seu primeiro aniversário, e é a minha primeira bisneta também. A Giovana também é professora, ela leciona na Unicarioca e, se Deus quiser, vai fazer uma carreira muito bonita também no magistério. Então, nós somos cercados pela educação de um modo geral, e isso me deixa muito feliz, porque eu jamais escolheria outra atividade que não fosse a educação para viver e viver bem e viver feliz. Olha só, professor, mais uma coisa que nós temos em comum, porque a minha mãe, quando ela formou, ela também foi dar aula, ela fundou uma escolinha e foi lá que ela conheceu meu pai e depois ela se tornou secretária de educação dele. A educação os uniu, então vai ser muito boa a nossa conversa, porque nós temos mais um ponto em comum, que é a educação. Professor Arnaldo, o senhor é membro da Academia Brasileira de Letras, aliás, foi o primeiro presidente judeu. Então eu pergunto, quais são as contribuições dos judeus à sociedade brasileira? O que o Brasil pode aprender, ou então está aprendendo com Israel em áreas de educação, tecnologia e biotecnologia? Agora, com a valorização da tecnologia e o uso de elementos tecnológicos na educação, a contribuição de Israel se tornou ainda mais expressiva, porque é na robótica, é na informática, são elementos hoje preciosos na transformação da educação. A educação não é mais aquilo que se fazia antigamente, era só o ato de falar em classe. Agora existem as ferramentas que são valorizadíssimas. E você me pergunta sobre Israel, eu diria que Israel tem dado uma contribuição preciosa, como demonstra a obra do Yuval Noah Harari, é um dos maiores escritores brasileiros da atualidade. Ele fez alguns livros, o Homo Sapiens, um clássico, um best-seller, e ele aborda todas essas modernas ferramentas que hoje são utilizadas também na educação com muito proveito. E isso coloca Israel num plano muito elevado em matéria de cultura, e você vê um país pequenino, como é o Estado de Israel, ele tem 92 prêmios Nobel. O Brasil, nossa amada pátria, ainda não tem nenhum. Nós não conseguimos ainda sequer um prêmio Nobel. Portugal tem escritor, mas o Brasil ainda não tem. Isso é uma pena, porque o futuro está no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, sem dúvida nenhuma. Pegando o gancho dessa sua fala, professor, de que o Israel tem quase 100 prêmios Nobel, isso quer dizer que, apesar da sua pouca idade, se valoriza muito a educação. Dito isso, como é que o senhor analisa a educação brasileira nos dias de hoje em comparação com Israel? É difícil, são povos completamente distintos e realidades completamente distintas. Tamanhos também desproporcionais. Mas o que nós podemos concluir e inferir é que o Brasil está bastante atrasado em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico e precisa mudar de posição, de postura urgentemente, se quiser
manter as suas chances de desenvolvimento como nós todos desejamos. Professor Nisquier, dados da alfabetização no Brasil estão longe de serem os ideais. Segundo uma pesquisa nacional de amostra por domicílio contínua, lá do IBGE, o número de analfabetos caiu, mas continua alto. E um outro lado mais preocupante é o analfabetismo funcional, que é a incapacidade de, mesmo sabendo ler, de compreender e interpretar os textos, ideias e fazer operações matemáticas. Mas essa parcela da população brasileira, ela tem dificuldade de encontrar emprego, de se qualificar na carreira e até mesmo de organizar a vida e as finanças pessoais. Muito dessa problemática vem do déficit de hábito de leitura entre a população brasileira, porque pouco mais da metade dos brasileiros tem o costume de ler. Então, o que poderia ser feito de fato para ajudar a resolver esse problema, mudar esses níveis sofríveis de baixa capacidade de interpretação de texto e expressão escrita da língua portuguesa? Você tocou num problema que angustia muito os educadores brasileiros e que já foi objeto de várias manifestações da Academia Brasileira de Letras, que é responsável, segundo os seus estatutos, pela defesa da língua e da literatura do nosso país. Não se pode admitir hoje, pleno século XXI, que estudantes da segunda série do ensino fundamental ainda não saibam ler e escrever adequadamente. E essa é a realidade nacional. Então, nós estamos com um déficit muito grande no aprendizado. Nós temos que corrigir isso com a ajuda do Ministério da Educação, quando isso for possível. Por enquanto, não passa de uma quimera, mas nós temos que defender isso, essa ideia. Nós sabemos que o senhor foi 4 vezes secretário de Educação e eu também soube que o senhor foi quase ministro da Educação do ex-presidente Tancredo Neves. Eu queria que o senhor contasse essa história para a gente e também qual teria sido o rumo do Brasil se o Tancredo realmente tivesse assumido o comando do país. É curioso, ontem na reunião do Conselho de Notáveis da Confederação Nacional do Comércio, que é presidido pelo senador, grande homem da cultura brasileira, que é Bernardo, ele falou de um fato que ele assistiu, que foi o convite do Tancredo Neves, jantar na Manchete, em Brasília, para que eu fosse, em algum momento, assumir o Ministério da Educação. Ele lembrou isso, o Bernardo Cabral, e pensou alto o que teria acontecido ao país se eu tivesse assumido o Ministério da Educação. Ele exagerou bastante falando da minha competência, mas não deixou de admitir com otimismo e essa hipótese ocorrendo que teria sido melhor para o país. Mas aconteceu. O Tancredo era muito meu amigo, era meu, eu diria, meu fã, como eu era fã dele, nós todos, né? E nós sentimos muito de coração que ele tivesse adoecido e depois falecido, não porque tivesse me prejudicado ou tivesse sido uma interrupção na minha carreira, mas porque ele era um notável público e o Brasil precisava de um homem com a estatura do Tancredo. Foi pena que o destino não tenha permitido que ele assumisse a presidência da República. Professor Arnaldo, a educação no Brasil passou por profundas mudanças no último século. No passado, nós tínhamos uma escola pública, ao menos nossas mães e avós diziam que era muito boa, para poucos. E após a promulgação da Constituição de 88, a sociedade brasileira assumiu o compromisso da educação universal.
O resultado mais aparente da decisão foi colocar as crianças e os jovens na sala de aula. Entretanto, não se criou condições mínimas de infraestrutura ou formação e treinamento do professor. Enfim, os alunos estão na sala de aula, mas eles aprendem bem pouco. Quais são os principais desafios da educação brasileira e como é que a gente pode transformar o nosso país numa potência mundial e se igualar a Israel? Você tem razão. O desejo de que o Brasil se transforme numa potência universal é o desejo de todos os bons brasileiros. E a gente espera que isso aconteça em tempo hábil, que não seja para as calendas, não é? Agora, a nossa educação, ela padece de males que são indefensáveis. E acho que nós temos um compromisso como educadores de reformar a formação, reformar os cursos de pedagogia em todo o país. Acho que seria um primeiro ponto importante, e esse é um recado para o ministro da Educação, que os cursos de pedagogia sejam reformulados e sejam mais efetivos, porque infelizmente não é isso que está acontecendo. A formação é precária, ela não é suficiente, nem em número, nem em qualidade, e isso sacrifica bastante o futuro dessa geração que hoje está na escola. Eu tenho fundadas esperanças de que haja modificações ponderáveis nesse aspecto e que o Brasil possa ter uma educação de qualidade. É isso que está faltando, uma educação de qualidade, para que nós possamos transformar a realidade brasileira de um modo efetivo. Professor, hoje nós temos mais de 300 milhões de pessoas no mundo utilizando a língua portuguesa como ferramenta de trabalho. Como eu disse para o senhor, eu sou filha de professora e eu cresci minha mãe dizendo a frase de Machado de Assis: uma boa gramática é antes um serviço à língua e ao país. Quer dizer, se você não sabe escrever, você também não sabe falar. No último Dia das Mães, eu até recordei de um fato que quando nós escrevíamos errado, minha mãe fazia escrever, né, no caderno, o caderno inteiro, repetindo aquela palavra até que nós pudéssemos aprender a escrever aquela palavra. Então, hoje eu tenho a sensação que o professor conhece a teoria, mas não conhece a língua portuguesa. E aí ainda tem a pauta em que há em discussão a conveniência da adoção da linguagem neutra, né? O todos, todas e todes. Uma das preocupações da Comissão de Lexicografia e Lexicologia da Academia Brasileira de Letras, hoje presidida pelo especialista Evanildo Bicara, tem sido descomplicar a língua. Então, eu pergunto para o senhor, qual a razão do emprego da linguagem neutra, por que ela tem causado tanta disputa entre os brasileiros e qual é o posicionamento da academia sobre esse fenômeno recente da linguagem neutra? Uma boa pergunta, porque ela está na ordem do dia. A academia recebeu um desafio do Conselho Nacional de Educação para estudar e dar um parecer a respeito da linguagem neutra. E está fazendo isso sob a liderança, você disse bem, dessa figura extraordinária da língua portuguesa, que é o professor lexicógrafo, lexicologista Evanildo Bicara. Ele é uma experiência extraordinária, ele está, graças a Deus, inteiramente lúcido e comandando a Comissão de Lexicografia e Lexicologia da Academia nesse estudo que está em processo. Eu não posso antecipar qual seria a posição em relação à linguagem neutra. Está em estudo. Eu acho que em muito pouco tempo, talvez um mês ou dois no máximo, a Academia Brasileira de Letras, que é a defensora número 1 da língua e da literatura do nosso país, vai se manifestar
a respeito desse assunto, com as naturais precauções, porque nós temos que, de uma certa maneira, respeitar culturalmente esses grupos que estão envolvidos na discussão da linguagem neutra. Nós não queremos que haja nenhum compromisso seja de sacrifício dessa ou daquela ideia. Nós queremos contemplar todos os sentimentos da população brasileira, inclusive os que estão hoje envolvidos na linguagem neutra, mas isso deve ser feito com cuidado e é o que a academia vai fazer, como eu disse a vocês, num prazo muito curto, talvez no máximo 2 meses, nós estejamos nos manifestando sobre o assunto. Professor, a cada momento nós somos impactados pelos exemplos de educação da Finlândia, da Austrália, do Japão, da Coreia do Sul. Nós ficamos encantados com a qualidade de ensino nesses países ou nessa região. Só que uma coisa que a gente não se lembra é da carga horária que eles ficam em sala de aula, porque o currículo deles é diferente, eles também passam muito tempo em sala de aula. Aqui nós ficamos de 3 a 4 horas, né, enquanto lá eles ficam de 8 da manhã às 3 da tarde. E aí eu pergunto para o senhor, como é que a gente vai, o que a gente pode esperar desses jovens, já que eles não ficam em sala de aula? Eu me lembro daquela frase de Harvard, né, do presidente de Harvard, que falava: se acha que a educação é cara, tentem a ignorância. Então, se a gente não investe em educação, se o aluno não fica em sala de aula, o que a gente pode esperar dos nossos jovens? Milagre? Você tem razão. A gente andou, sobretudo em virtude dos problemas da pandemia, dando 3 horas de aula por dia. Ora, em 3 horas de aula, é muito difícil ou quase impossível que o aluno apreenda o que deve para formar a sua cultura. Então, hoje, nós reivindicamos 7, 8 horas de aulas por dia. Na reforma que vem aí, isso vai ser conseguido. Menos de 7 horas por dia não dá para aprender a quantidade de conhecimentos que é necessária. Então, nós vamos trabalhar, os educadores estão trabalhando, os jornalistas, se faça uma nova reforma da educação e se garanta um número de horas compatível com a necessidade. Isso quer dizer que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94, que é de 96, ela está inteiramente superada. Ela precisa ser reformulada. E na reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós temos que contemplar um número mais coerente de horas-aula para que as crianças e os jovens fiquem mais tempo na escola e os professores possam se dedicar também mais tempo a ministrar os seus ensinamentos. Professor Nisquier, o senhor estava falando sobre a necessidade de uma reforma na educação. No governo do ex-presidente Michel Temer foi implantado um novo ensino médio devido à alta evasão escolar. Quer dizer, o número de horas foi ampliado, uma nova organização de currículos e os percursos também se tornaram mais flexíveis. Quer dizer, em tese, daria mais liberdade para os alunos escolherem as disciplinas que eles deverão cursar. O projeto foi muito criticado na época e sua implantação foi, no mínimo, desastrosa, porque há estudantes no Brasil que hoje eles têm aula de brigadeiro gourmet, né? Como cozinhar brigadeiro gourmet. Professor Arnaldo, qual a sua opinião sobre a reforma de ensino médio realizada no governo Michel Temer e quais foram as consequências desastrosas para os nossos alunos e por que essa reforma foi tão criticada pelos especialistas? Você tem razão. Eu acho que exatamente o maior problema brasileiro não é ensinar os jovens como se faz um brigadeiro. Se ainda fosse o brigadeiro da Força Aérea, né? Mas não é o brigadeiro docinho de chocolate. Né? E isso daí é um absurdo completo.
Agora, não é culpa do ex-presidente Michel Temer, por quem eu tenho muita admiração, até nós temos um certo parentesco, mas eu gosto muito dele e admirei o que ele fez quando assumiu a presidência. Mas acho que a educação não foi tratada com a prioridade devida. Ela foi secundarizada, vamos dizer assim, e isso trouxe grandes e graves prejuízos. Agora, nós temos os tais itinerários formativos. Ninguém sabe direito o que é isso. Então, eu tenho a impressão que um princípio que deveria nortear a elaboração desse novo instrumento legal é o da simplificação. Nós devemos simplificar as coisas para que elas pudessem ser acessadas por um número maior de pessoas, de alunos, de professores, de especialistas. Isso é que deve nortear a elaboração do novo instrumento legal. Ele terá que vir. Não se ouve falar de providências legais, oficiais, em relação à matéria, mas é fundamental que essa reforma da Lei 93/94 se faça, se possível, até o ano que vem, para que a nossa educação possa ganhar um colorido maior e uma atenção maior também por parte do povo brasileiro de um modo geral. Professor, durante já o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Educação teve uma gestão conflituosa, no mínimo confusa. Tivemos vários ministros em muito pouco tempo. Também havia muita gritaria ideológica contra o educador Paulo Freire e contra as nossas universidades federais. O senhor foi presidente da Academia Brasileira, inclusive criou um departamento lá de educação quando esteve lá na Bloch. Qual a sua avaliação do Ministério da Educação durante o governo Bolsonaro? O senhor é capaz de apontar algum avanço? Não. Eu acho que as atenções não foram prioritárias na educação no governo passado, e o fato de nós termos tido 5 ministros durante um período de governo já é um sintoma muito claro de uma desatenção muito grande com as prioridades devidas à educação. Vejam bem, 5 ministros num período de 4 anos é indefensável. Isso aí não se justifica. Então, nós temos que ter um ministro preparado, naturalmente, com determinação, com ideias claras a respeito do que deve ser feito e com exemplos lá de fora que possam iluminar a mente dos educadores que estão envolvidos nesse processo. Acho que esse é o caminho. O que aconteceu no governo passado em matéria de educação foi, na verdade, uma verdadeira tragédia. E isso sacrificou ainda mais a qualidade da nossa educação. Uma curiosidade pessoal, ainda na chave da pergunta anterior, por que os ministros do Bolsonaro, eles escolheram o educador Paulo Freire como principal inimigo a ser combatido, né? Por que eles responsabilizavam o Paulo Freire pelos problemas vivenciados na educação brasileira? Pois é, o Paulo Freire não viveu o tempo do governo anterior. Ele faleceu antes. E foi um extraordinário educador brasileiro, respeitado no mundo todo. Paulo Freire tinha renome nos Estados Unidos, na Inglaterra. Falava-se nele na Finlândia. Você falou ainda há pouco na Finlândia. Eu conheço muito bem a educação finlandesa, porque eu fui cônsul honorário da Finlândia no Rio de Janeiro durante 13 anos. Estive na Finlândia algumas vezes e tive um privilégio de conhecer a prioridade que na Finlândia se dá à educação e como as coisas funcionam bem naquele país.
Paulo Freire é um dos nomes, ao lado de Darcy Ribeiro, ao lado de Cristóvão Buarque, ao lado, enfim, de tantos outros que deram a sua contribuição para que a educação brasileira melhorasse de qualidade. A ideia de escolher o Paulo Freire como vítima, ele foi selecionado num grupo de educadores para ser criticado pelo governo Bolsonaro. Injusta a crítica, totalmente injusta, injustificada. E ele não saiu machucado desse processo. Ele já tinha sido, já tinha falecido, mas a história registra que o Paulo Freire deu uma contribuição efetiva, muito importante para a educação no mundo e particularmente para a educação brasileira. Não merecia as críticas que recebeu. Bom, nos últimos 4 anos, além dessa troca constante de titulares na pasta da educação, nós tivemos uma notícia mais triste, que foi cortes inconcebíveis nas verbas públicas, da educação, com a desculpa esfarrapada de que se andava a fomentar adoções e ideologias de esquerdas na sala de aula. O senhor mesmo disse, o senhor foi 4 vezes secretário do Estado do Rio de Janeiro, 6 anos de membro do Conselho Nacional de Educação. O MEC sofreu um corte de 96% na educação de infantil. Já do outro lado, foram gastos milhões de reais, mais de 500 bilhões de reais, com o Auxílio Brasil. Claro, não que não seja importante, mas não seria melhor ensinar a pescar do que dar o peixe? Claro, eu acho que você tem toda a razão. E o tratamento financeiro às questões da educação foi completamente absurdo. Faltou dinheiro para tudo. A verdade é essa. Então, e nós sabemos que sem recursos financeiros não há como aplicar qualquer plano, porque ele não funciona, não funcionaria, não funcionará. Então, eu acho que nós vivemos, nesses últimos 4 anos, uma soma extraordinária de equívocos e que a gente espera que não se repitam, que a educação seja tratada com a prioridade devida, que haja essa preocupação com a qualidade, que é fundamental, que nós possamos servir de exemplo, de modelo para outros países, e que eu vou insistir em falar na Finlândia, porque é um exemplo que eu conheço bem. As coisas que se passam em países como a Finlândia, como a Coreia do Sul, que eu também conheço, também estive lá, o uso que se faz da educação à distância nesses países, da educação via televisão, usando recursos das tecnologias educacionais de um modo apropriado, que isso tudo sirva de modelo, sirva de exemplo para o nosso país, e não de críticas descabidas, porque elas realmente não têm sentido. Falando em educação à distância, nós sabemos que ela vem ocupando um importante espaço em todo o mundo, porque ao utilizar os meios modernos da comunicação, ela proporciona contatos com usuários, com todas as inovações tecnológicas, com estudiosos, com especialistas, com pesquisadores. No Brasil, a educação à distância já ultrapassa o número de vagas na modalidade presencial. Como é que a gente identifica o Brasil no contexto do EAD? É uma excelente questão que você coloca, porque eu estive durante 6 anos no Conselho Nacional de Educação, já se chamou Conselho Federal de Educação. Na época, eu era presidente da Câmara de Ensino Superior, e um dia eu recebi o telefonema do senador Darcy Ribeiro, que eu conhecia aqui do Rio de Janeiro. Ele queria informações sobre a educação à distância
porque ele estava com o anteprojeto de reforma da educação do nosso país e queria fazer uma referência à educação à distância e sabia que eu era o responsável pelo processo no Conselho Nacional de Educação. Então, eu posso dizer, orgulhosamente, que os 6 itens que foram colocados por Darcy Ribeiro na Lei 93/94 sobre educação à distância foram sugeridos por mim ao senador e amigo. Ele gostou das ideias, colocou na Lei 93/94, e hoje o Brasil pode se orgulhar de educação à distância do que na educação presencial. E a origem disso foi a preocupação do Darcy Ribeiro e ajuda que eu pude dar, porque circunstancialmente eu estava no Conselho Federal de Educação, estava examinando a matéria. E as minhas sugestões, como eu disse, foram acolhidas pelo senador Darcy Ribeiro, o que me encheu de satisfação. Então, nós temos impressões digitais muito fortes nessa matéria e eu acho que ainda vai crescer mais ainda, porque a extensão territorial do Brasil ela é tão grande que seja a preocupação de que a educação à distância seja uma realidade cada vez mais presente. E isso, felizmente, é a tendência que nós estamos encontrando hoje na nossa realidade. Arnaldo, vamos falar agora da educação do governo Lula. O senador Camilo Santana, do PT do Ceará, que é o novo ministro da Educação, pensa com muita clareza sobre os caminhos a serem percorridos a partir da prioridade estabelecida para ações no pré-escolar e fornecimento de merenda de boa qualidade aos estudantes de educação básica. O ministro ele pretende implantar a educação integral para as crianças e repetir as boas práticas da gestão no estado do Ceará, Pernambuco e Goiás. Nós estamos vivendo novos tempos, professor Nisquier. De que maneira o senhor enxerga esse começo de gestão do governo Lula na importante pasta da educação? O senhor acredita que nós teremos um futuro promissor? Olha, sinceramente, eu acredito, porque eu tenho acompanhado muito de perto todos os esforços que são feitos em relação a isso. Acompanhei a gestão do ministro Santana no Ceará, junto com a sua equipe. Ele tem uma equipe muito competente, por isso se fala tanto na cidade de Sobral como um modelo de educação que deu certo, e Sobral é uma referência por isso mesmo. Então eu acho que essa associação do presidente Lula, ele sabe o que quer, o Lula sabe o que quer, com o ministro que é competente, formou uma boa equipe. Eu tenho a esperança também de que isso tudo se transforme em medidas concretas de apoio e que a educação possa florir em nosso país para benefício do nosso povo. Acho, você me perguntou isso, sinceramente, que a expectativa é favorável. Pegando o gancho na sua resposta, o ministro ele colocou 77 cidades do Ceará entre as 100 melhores do país. Então, por que é tão difícil reproduzir as boas práticas em educação pública, como as do Ceará, para outros estados da federação? Você vê que é uma questão política, é preciso querer. Então, no Ceará, em Pernambuco também, em Goiás, do Espírito Santo, são estados que estão contando com boas equipes e referências políticas favoráveis. Então, é tudo uma questão de querer, não é? E ter competência, naturalmente. A competência é inerente a esse processo. Mas eu acredito, você me perguntou, eu estou respondendo objetivamente, eu acredito sinceramente que nós temos a expectativa de virar o primeiro ano do governo Lula
com uma situação muito mais favorável do que aquela que foi encontrada no final do governo anterior. Já que o senhor tocou no ponto de vontade política, ano que vem nós vamos ter eleições novamente. E eu acompanho também, aqui nós somos família política, eu acompanho a política e eu não vejo as pessoas apontarem a educação pública como um dos principais problemas da sociedade. Pelo contrário, ela está sempre na quarta, quinta posição, a gente vê saúde, segurança, transporte. Ou seja, se a educação não aparece nos desejos dos eleitores, logo ela não vai virar proposta de campanha, muito menos pauta política no futuro da gestão. Só que se a gente considerar que a formação de aprendizagem acontece até os 10 anos de idade, a gente vai ter uma geração perdida, porque a falta da qualidade da educação, ela não se percebe de imediato, mas sim no médio e no longo prazo. Ou seja, a sociedade só vai se dar conta quando o adulto não tiver condições de fazer parte da sociedade, não conseguir um emprego, né, não conseguir ter alguma dificuldade econômica. Em 1902, o Euclides da Cunha, no Antólogo Os Sertões, observando o Brasil e antevendo os desafios educacionais que nós teríamos para nos tornar uma civilização, ele cunhou a frase que assustou muitos à época, que ele dizia: não é o bárbaro que nos ameaça, é a civilização que nos apavora. E aí eu pergunto, professor Nisquier, se nós continuarmos desse jeito, o que a gente pode esperar dessa caminhada? Não, vamos deixar claro o que você sentiu da falta de perspectiva pode ser uma questão de momento, porque o governo Lula tem 6 meses de existência, não mais do que isso. Quer dizer, então ainda talvez seja precário um julgamento definitivo a respeito da vontade política deste governo de fazer as transformações necessárias para que tenhamos uma educação melhor e mais adequada. Agora, eu insisto em dizer que eu espero, nesses próximos meses, que as coisas, quando o presidente parar de viajar, né, ele puder colocar a sua vista mais em cima dos problemas nacionais, ele próprio vai dar a atenção devida à educação, porque isso foi do seu plano de governo. Eu tenho a felicidade de conhecer e me dar bem com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu sou amigo dele, gosto dele. Ele me pediu sugestões no governo da transição, inclusive sobre a formação de professores. Eu lembro de ter dado alguns elementos para o doutor Alckmin a respeito da matéria. Então, eu tenho a impressão que há um conjunto de fatores que nos levam, esses fatores, a uma expectativa favorável daqui a um pouco mais de tempo. Eu diria daqui a mais 6 meses, nós podemos entrar no segundo ano do governo Lula com uma educação melhor, mais eficiente, mais competente, mais adequada e, portanto, com expectativas de aperfeiçoamento, como há muito tempo nós não temos. Mudando um pouquinho de assunto, eu lembrei de uma situação. Eu também tenho um parentesco com o Roberto Campos, né? Ele também é o meu tio-avô. E aí, o senhor tem aconteceu uma coisa interessante, o senhor que indicou para a Academia Brasileira de Letras, foi isso? Ele foi da academia e, você sabe, num dado momento, o grande advogado, que foi o doutor Evandro Lins e Silva, ele era da academia, mas ele não queria ser mais da diretoria. Então, eu era presidente e tinha que escolher alguém para o lugar do Evandro Lins e Silva na diretoria. E eu escolhi o Roberto Campos. Os últimos anos da vida dele, ele foi diretor da Academia Brasileira de Letras. Felizmente, no meu mandato, eu posso dizer que trabalhamos bem perto um do outro
e eu tive e tenho uma admiração enorme pela inteligência e pela cultura do Roberto Campos. A cultura dele é algo fenomenal. Para a gente encerrar, professor, o melhor remédio para combater a solidão é um bom livro? Com toda certeza, com toda certeza. Um livro é um remédio como não há outro, não é? Eu acho que eu citei livros do Yuval Harari, Homo Sapiens. Quem estiver com tempo disponível deve comprar esse livro e mergulhar de cabeça nele, porque vai aprender muita coisa em muito pouco tempo. E há outros livros, há autores nacionais extraordinários, como o próprio Machado de Assis. O Machado, eu fiz agora um trabalho, vou revelar para você em absoluta primeira mão, Machado e a educação. Eu fiz uma avaliação sobre as preocupações do Machado de Assis com a educação brasileira. E vou fazer um livro a respeito desse assunto, porque eu acho que o Machado é uma glória da cultura brasileira e nós devemos valorizá-lo sempre e sempre. Então, ter um livro sempre à mão, ou mais de um, é um santo remédio, sem dúvida nenhuma. Professor Nisquet, muito obrigada pelo spoiler do livro, do seu trabalho, pela dica do livro. Eu realmente fiquei muito feliz, obrigada pela oportunidade de poder estar conversando com o senhor, que é uma sumidade na educação. Muito obrigado por revê-la. Desculpe a garganta, que não ajudou muito, mas da próxima vez eu prometo não ter tosse. Sim, tá, vamos falar só de livros. Tá bom? Muito obrigado, um abraço. Outro, obrigado. Tchau. Tchau. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Continue ligado na programação da TBO, a TV que você se vê.